Oi, pessoal da TV Abrale. Meu nome é Heitor William e hoje eu estou aqui com a doutora Daniele Leão, hematologista da BP, Beneficência Portuguesa de São Paulo, para falar um pouco sobre medicamentos biosimilares. Então, para começar a nossa conversa, doutora, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que são esses medicamentos biosimilares. Oi, Heitor, obrigada. Obrigada, TV Abrale. Acho que é muito bom poder estar aqui com vocês e explicar um pouco mais. Essas questões são bem importantes. Então, os biosimilares, eles são medicamentos similares a medicamentos biológicos que já existem, tá? Que eles já estão aprovados. Então, primeiro, medicamento biológico, a gente tem vários que às vezes a gente nem lembra. Então, são medicamentos que têm na produção a presença de células. Então, por exemplo, a insulina, então vacinas, botox, são todos medicamentos que você não produz no laboratório misturando coisinhas de tubinhos, não. Você precisa de uma célula, essa célula produz substâncias. Então aí a gente tem um medicamento biológico, né? Então no caso aqui, os medicamentos biosimilares, eles são similares a medicamentos com anticorpos. Então a gente tem, por exemplo, rituximab, trastuzumab, a gente tem vários tratamentos que servem para tratar. Aí no caso que a gente acaba mais falando é o câncer, geralmente assim, linfomas, leucemias, né, que a gente acaba, como eu sou hematologista, o que eu acabo utilizando mais. Os biosimilares, eles são medicamentos produzidos similares a medicamentos que já existem. Seria mais ou menos isso. Então, a gente tem, por exemplo, a gente já tinha o rituximab, né, a gente agora tem vários similares do rituximab no Brasil. E uma coisa importante, Heitor, de comentar é o seguinte, que esses medicamentos passaram por vários testes. Então, assim, esses testes, eles exigem que a molécula, né, a estrutura seja totalmente similar, que a qualidade seja similar, que a eficácia, né, seja similar e que não seja mais tóxico do que o remédio. Então, assim, tudo de efeito, de resultado tem que ser igual, né, que a gente fala similar. Então, por isso que a gente tem os biosimilares. Doutora, e a gente quer saber também sobre o medicamento genérico. É a mesma forma que o biosimilar? Então, é bem importante essa pergunta, porque muita gente confunde. Então, quando a gente fala medicamento genérico, a gente está falando de um medicamento de uma fórmula química. Então, essa substância, assim, você mistura uma substância química A com a B, e aí você vai ter a substância C. Então, por exemplo, uma aspirina, uma dipirona. Então, são remédios, assim, que são químicos. Você vai lá no tubinho, mistura. E aí você tem um resultado. Então, quando você tem um medicamento desse, químico, uma estrutura química, e aí você faz uma parecida com ela, então, assim, tem que ser igual, né, na verdade, a gente tem o que a gente chama de genérico. Então, ele não tem a marca daquele original, mas ele é totalmente idêntico. Então, a gente fala isso para produtos químicos, produtos mais simples, antidipirona, aspirina, etc. Como eu já expliquei, o biológico ele é bem mais complicado. Então, é como a gente se comparasse, assim, uma bicicleta com um avião, entendeu? Então, assim, para você fazer um avião é um monte de partes. Então, o biológico, ele é super complicado de fazer, exige, assim, que a empresa seja perfeita em todos os processos, é caríssimo, inclusive, de produzir, então, é bem diferente. Então, quando a gente fala genérico, a gente está falando genérico, seria mais ou menos o mesmo raciocínio, só que é totalmente diferente. É muito mais fácil você fazer um genérico de uma bicicleta do que um genérico de um avião. Então, por isso que a gente chama biológico e produtos químicos e biosimilares. Então, porque todos os processos são muito diferentes. Então, você tem que ter, para você ter uma ideia, a gente testa o biológico e o biosimilar em culturas de células, que é um negócio super complicado. Aí você vai para animais, que não tem jeito, você acaba precisando fazer alguns testes para poder avaliar o resultado. E depois a gente faz testes em pessoas, já com uma segurança, e esses testes também têm que ter os mesmos resultados, sabe? Então, é toda uma cadeia de coisas que é extremamente bem organizada e extremamente rigorosa, porque não pode sair nada daquela marquinha que você estabeleceu. Legal, doutora. Uma das perguntas que a gente mais recebe é que sobre esse tipo de medicamento para pacientes com câncer. Existe indicação? Existe. Então, assim, onde os biosimilares acabam sendo muito usados para pacientes com câncer e também para pacientes, por exemplo, com doenças autoimunes, doenças reumatológicas. Acabam sendo os que eles são mais utilizados. Então, a gente tem vários biosimilares que já são produzidos no Brasil, tanto para as doenças
como câncer do sangue ou outros tipos de câncer, como também para pacientes com doenças reumáticas. Eu sou pesquisadora clínica, então o que isso quer dizer? Então, desde 2010 eu trabalho com esses medicamentos que estão já, ou que estão em fase inicial, assim, começando a ser testados, que a gente chama de fase 1, ou mesmo fase já final, como fase 3. E eu também faço parte do comitê que avalia, né, obviamente não dos estudos que eu participo, mas também que avalia todo o rigor, se está tudo certinho. Então, o que acontece? Desde 2010 eu venho participando desses estudos em relação aos biosimilares. Então, praticamente todos esses biosimilares que estão no mercado para doença hematológica, eu tive alguma participação. Então, a gente confia muito nesses resultados, porque eles são, assim, extremamente rigorosos. Se sair uma coisa, o remédio é completamente rejeitado, eles têm que voltar do começo. Então, sim, eles têm indicação para câncer e é importante que a gente tenha várias marcas no mercado, até para que isso facilite o acesso, que é uma das coisas que a gente mais se preocupa. Não adianta você ter um remédio maravilhoso se não está disponível para as pessoas que precisam do remédio. Certo. E, doutora, um biosimilar, ele pode ser associado à quimioterapia, radioterapia ou imunoterapia? Sim, e é importante entender o seguinte, que as mesmas indicações, as mesmas associações que o medicamento original tem, a gente tem essas associações para o biosimilar. Então, é igualzinho. Então, quando a gente eu vou falar um exemplo, por exemplo, para pacientes com linfoma. Então, se você vai usar um R-CHOP, o R é do rituximab. Tanto pode ser um medicamento original, como pode ser medicamento genérico. CHOP é a quimioterapia, então você associa o medicamento biosimilar. Então, assim, em todas as indicações que o medicamento biológico tem e que foram aprovadas pela Anvisa, né? Então, isso é super importante. Esses medicamentos todos, eles foram aprovados pela Anvisa, pela Agência Reguladora Nacional, né? Não é simplesmente alguém resolveu ficar usando. Então, todos eles, a Anvisa aprovou, olha, esse biosimilar está aprovado para tal doença, né? E geralmente é a que foi, a gente escolhe uma doença que é mais sensível ao resultado. E se for para dar algum problema, a gente já sabe, já bloqueia no começo. Então, sim, inclusive um dos usos é esse, é justamente a gente conseguir utilizar a mesma indicação. Tá gostando desse conteúdo? Não esquece de se inscrever e curtir, porque nós temos muita informação sobre o mundo do câncer. E doutora, eu queria saber na sua visão, quais são os prós e contras sobre esta categoria de medicação? Então, olha, eu vou te dar uma resposta não só como hematologista, ou seja, alguém que usa esses medicamentos, que indica esses medicamentos para os pacientes, mas também alguém que é pesquisadora. Então, que assim, já está acompanhando todo esse processo que tem mais de 10 anos. Então, assim, como prós, eu cito o seguinte, que as moléculas que estão aprovadas passaram por todo um processo extremamente rigoroso, todas as etapas, então, como eu já falei para vocês, o resultado, que a gente chama de eficácia, e a segurança, todas foram aprovadas. Então, como prós, eu digo o seguinte, que a gente consegue utilizar os medicamentos nas indicações aprovadas pela Anvisa para os pacientes. Então, a gente consegue ter mais remédios, mais moléculas, ou seja, você tem várias marcas, seria mais ou menos isso, disponíveis para os pacientes. Então, isso aumenta o acesso, porque você acaba podendo, por exemplo, ter mais aprovações, a gente acaba podendo ter mais negociações, fazer a questão também até de preço. Então, a gente acaba tendo medicamentos de qualidade numa maior quantidade no mercado e isso favorece, inclusive, o acesso. Então, citando o exemplo ainda dos prós, para vocês terem uma ideia, a Europa, ela é um continente rico, né? E eles já usam biosimilares há pelo menos 15 anos. Então, eles foram os primeiros a utilizar. Por quê? Porque eles entenderam a importância de você ter várias marcas para facilitar o acesso dos pacientes. Então, quer dizer, no final, eles acabam oferecendo qualidade e balanceando a questão de custo. Então, eles já têm, inclusive, assim, leis sobre biosimilares muito mais antigas. Então, os prós seriam muito em relação a isso, a acesso. Olha, como contras, vou ser bem sincera. Acho que da maneira que é feito no Brasil, com toda essa responsabilidade, esse rigor, eu não vejo contra. Eu veria contra, por exemplo, se fosse uma coisa feita de qualquer jeito, se fosse uma coisa feita que pudesse chegar nos pacientes sem qualquer controle. Isso não existe. Então, eu realmente não vejo contras da maneira que isso é feita. Então, da maneira que isso é fiscalizada, que isso é avaliada. Inclusive, Heitor, para você ter uma ideia, existe todo um rigor também depois que os medicamentos são aprovados. Então, por exemplo, eu vou participar esse ano que vem de testes de vida real utilizando os medicamentos, né? Alguns medicamentos de uma determinada empresa para ver se na vida real eles estão funcionando como eles funcionaram nos estudos. E isso é super importante, porque é mais uma comprovação, não que a gente duvide,
de maneira nenhuma. Inclusive, assim, o que eu falo, eu utilizaria no meu pai, na minha mãe, utilizaria em mim, porque eu confio e conheço a maneira que foram feitos. Então, de maneira nenhuma, nós estamos oferecendo para os pacientes nada que vai colocá-los em risco. Então, é isso que eu falo para você. Eu acho que da maneira que é feita, eu não vejo contras. Eu vejo realmente prós, ou seja, benefícios de ter essas várias moléculas aqui no Brasil, os vários medicamentos no Brasil. Nosso papo foi riquíssimo, doutora. Importante ressaltar que, além de hematologista, a doutora também é pesquisadora, então ela deixou aí pra gente um bate-papo para que esclarecesse as dúvidas dos nossos telespectadores da TV Abrale. E eu gostaria que a senhora deixasse as suas considerações gerais sobre esse nosso bate-papo. Olha, primeiro, eu acho que é uma oportunidade super rica mesmo, como você falou. Eu acho que a gente precisa levar informação às pessoas. Eu participei de vários fóruns de biosimilares e, assim, cheguei a ver, de verdade, briga, de preocupação das pessoas. Olha, o que vai chegar pra gente, o que a gente vai utilizar. Então, uma coisa boa é que, assim, isso já faz muitos anos. A gente vê que as pessoas estão entendendo um pouco mais sobre pesquisa, entendendo um pouco mais sobre os medicamentos, e que o objetivo é justamente trazer mais medicamentos para que as pessoas possam utilizar. Então, a minha mensagem é essa, é que, assim, tudo que está no Brasil, a gente tem muita confiança. Então, que é um processo muito rigoroso e que é importante a gente entender, né? Tudo que a gente não conhece, a gente tem medo, a gente se preocupa. Então, que acho que a compreensão é o mais importante. E aí a TV Abrale está de parabéns aí por essa iniciativa e por trazer isso para cada vez mais pessoas. E eu só tenho a agradecer e te parabenizar, Heitor. Você é um ótimo apresentador, está contratado. Muito obrigado, viu, doutora? Quero te agradecer novamente por ter aceitado o nosso convite de estar aqui, enriquecendo o nosso bate-papo. E lembrar você, telespectador, de não se esquecer de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e deixa um comentário aqui do que você quer ver pela frente na nossa TV Abrale. Muito obrigado, gente. Até a próxima.